Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero tirar algumas dúvidas aqui relacionadas ao que os empregadores vão fazer com seus empregados diante dessa paralisação aí das atividades de muitas empresas em muitos locais do Brasil. Muitas dúvidas estão chegando aqui, os empresários realmente estão preocupados e não é para menos. Muitos negócios estão sendo obrigados a fechar, o fluxo, o movimento nos comércios já diminuiu muito e as empresas simplesmente não vão ter caixa, não vão ter condições de efetuarem todos os pagamentos aí, de cumprirem com todos os seus compromissos. Pelo menos essa é a realidade de uma grande maioria das micro e pequenas empresas aí no Brasil. Então o que pode ser feito? Como que nós podemos, nós contadores, ajudar vocês aí, empresários, a terem um impacto menor diante de todo esse cenário, de toda essa dificuldade aí que nós estamos vivenciando? Então eu vou tentar tirar aqui algumas dúvidas, passar algumas informações relevantes para ajudar você. Eu já me coloco aqui à disposição voluntariamente para ajudar você que é um empresário, que é um empreendedor, que está perdido diante dessas dificuldades aí, o que fazer, se eu vou demitir todo mundo, se eu vou dar férias, o que a lei me ampara, o que não tem amparo por lei. Então você pode me mandar aí no direct, no Instagram de preferência, que eu vou estar respondendo aí todo mundo que mandar dúvidas para mim, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui uma listinha com algumas questões que nós vamos tratar, tá bom? Nós vamos gravando outros conteúdos aí depois, porque tem muita coisa ainda que não tem resposta, mas o objetivo aqui vai ser trazer informação para ajudar mesmo, beleza? Então vamos lá. Tem uma lei, a Lei 13.979 de 2020, que já é a lei específica aí relacionada a esse coronavírus, que ela trata de algumas questões. Ela tem vários critérios ali, mas eu vou tratar aqui alguns pontos específicos para não deixar esse vídeo muito longo, que é com relação àqueles empregados que precisam de isolamento, né, passarem ali por um período de quarentena, ou até mesmo que estão obrigados a realizar exames para fazerem o teste se estão ou não infectados pelo vírus. Então você que é um empregador, se o seu empregado precisar se afastar das atividades por um desses motivos, esse afastamento ele não pode ser descontado do funcionário. Esse afastamento ele vai ser pago diretamente por vocês, pela empresa, tá bom? Então uma das questões que precisam se atentar é a Lei 13.979 de 2020. Vocês podem até ler essa lei na íntegra. Eu vou deixar o link dessa lei abaixo deste vídeo para que vocês possam ter acesso a ela. Uma outra questão que está sendo bastante cogitada, com relação a dar férias coletivas, tá? As empresas estão no momento aí, algumas já foram notificadas que precisarão interromper as suas atividades por 7, por 10, por 15, enfim, por alguns dias. E como que fica? Como que a empresa vai pagar o salário desses funcionários se ela não vai estar operando, não vai estar faturando e muitas vezes não tem nem caixa para isso? Então, a empresa pode dar férias coletivas em um caso como esse? Pessoal, veja bem. O que a lei diz é que, no mínimo, uma férias coletiva ela tem que ser comunicada para o empregado com uma antecedência de 15 dias. Se amanhã ou depois a sua empresa precisar fechar as portas por conta desse vírus, você não teve esse prazo de 15 dias para fazer esse comunicado para daí então dar as férias. O que você pode fazer? Olha só. Junto ao sindicato que representa a tua empresa, a tua categoria, ou a superintendência do trabalho, ou o Ministério do Trabalho, você pode estar pedindo isso, fazendo um acordo lá para que você dê essas férias coletivas, independente de ter ou não esse aviso. Então é uma das soluções. Tá? Aí muita gente fala, pô, mas eu não tenho sindicato na minha cidade, eu não tenho um sindicato que representa, ou o sindicato é de fora. Tem até casos, pessoal, nós já falamos com alguns sindicatos, que o sindicato está se opondo a fazer qualquer tipo de acordo porque as empresas simplesmente não contribuem, aqueles funcionários não contribuem. Teve uma lei lá atrás que desobrigou a contribuição sindical, as empresas não são mais obrigadas. E os sindicatos, nesse momento, que poderiam se aproximar das empresas, fazer isso que seria bom tanto para ele como para as empresas, é uma necessidade, é algo que tem um propósito muito maior do que só arrecadação para sindicatos, alguns estão se opondo a isso. Infelizmente, a realidade é essa, nem todos estendem a mão em um momento de dificuldade como esse. Então, se o sindicato se opor, o Ministério do Trabalho de repente não tem agência, você não conseguiu de forma alguma cumprir esses prazos, esses passos que são os necessários, que está ali na lei, você faça um acordo com seu funcionário, faça um documento para você poder então liberá-lo aí nesse período que a empresa vai estar fechada,
Por quê? Embora isso não tenha uma previsão dentro da lei, mas nós estamos aí diante de uma calamidade pública. Você precisa primeiro zelar pela saúde da tua equipe, do teu colaborador, pela saúde dos teus clientes, e isso é algo muito maior. Nós estamos falando em saúde pública. Então dificilmente haverá uma penalidade posterior por conta de você ter liberado o seu funcionário de férias, seus funcionários em férias coletivas, sem ter cumprido essas etapas burocráticas aí iniciais por conta de um momento que a gente tem aí um motivo fortuito, nós temos um motivo de força maior. Então, com certeza haverão aí posteriormente jurisprudências, entendimentos que vão fazer com que quem praticou isso de forma legal, sem querer se aproveitar do momento também, não vai ter nenhuma penalidade. Claro, não é uma lei, mas como nós acompanhamos muito aí a legislação trabalhista, acreditamos que a tratativa será dessa forma, tá legal? Então, com relação a férias coletivas, já esse é o entendimento, as nossas instruções. Férias individuais, a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, só que o prazo para você avisar um funcionário, um colaborador de férias individuais, ele é de 30 dias, enquanto nas férias coletivas tem uma brecha aí que pode ser de 15 dias. Como que você vai avisar com 30 dias para liberar essa pessoa aí, no caso da individual de férias? Não tem como. Então são algumas questões que tem que ser, algumas ações que têm que ser tomadas imediatamente. Se você não conseguir a autorização do sindicato, da superintendência do trabalho e precisa liberar esse funcionário, documente isso. Faça um acordo individual que ele está de acordo, que é para preservar a saúde dele, que é para preservar a saúde pública, tá bom? Então documente tudo isso certinho, para posteriormente, caso tenha alguma questão aí a ser discutida, você tenha documentação do que foi feito. Esses acordos precisam ser feitos por escrito, não faça apenas acordo verbal, porque hoje a gente está aí num momento, está todo mundo no momento de conscientização, no momento de preocupação, até muita gente em pânico. Então hoje as pessoas interpretam isso, tratam isso de uma forma, futuramente nós não sabemos. Então coloque tudo no papel, porque como empresa, como empreendedor, nós precisamos também nos resguardar aí de todas as responsabilidades com os nossos empregados, tá legal? Com relação ao home office, se a sua empresa é uma empresa que ela pode trabalhar como home office, você pode fazer isso. Também faça um acordo, um aditivo contratual, um acordo fazendo alguma mudança, para que neste momento aí da pandemia, em que o próprio governo está se posicionando favorável a que não haja acúmulo de pessoas, né, não haja aglomerações, então já existe esse incentivo para que o trabalho home office seja exercido. Se você tem capacidade de fazer isso, como aqui na M, por exemplo, nós somos uma contabilidade online. Hoje a equipe ainda está aqui porque no nosso município ainda não tem nenhum caso e o surto ainda não está tá tranquilo por aqui por enquanto. Então a gente ainda está trabalhando aqui, mas a partir do momento que nós tivermos alguma evidência, nós também já vamos partir para o home office, porque a nossa empresa já é preparada para isso. Então use o máximo possível da tecnologia para vocês trabalharem de forma home office. Vai no banco? Não precisa, usa o aplicativo, enfim, tudo que você puder usar da internet aí é muito aconselhável que você use, tá? E você também faça isso com a tua equipe. Se não precisa unir a equipe para trabalhar, deixe que trabalhem no formato home office. Com relação a vale refeição, vale transporte, tem chegado muita dúvida aqui também. O meu funcionário vai ficar lá no home office, eu vou ter que pagar vale refeição, vale transporte? Olha só, isso é um pequeno detalhe diante de tudo que vem acontecendo. Então, se vai ter que pagar ou não, vamos aguardar um pouquinho para ver qual que vai ser o entendimento. Não tem nenhum embasamento legal com relação a isso ainda, tá? Nós não temos caso aqui de uma empresa que hoje está aberta, amanhã precisa fechar por causa de um surto. Então, como que a legislação trabalhista interpreta isso? De forma alguma, porque não tem nenhuma previsão. Nós não temos históricos de fatos como esse. Então, nós precisamos aguardar aí, é um detalhe apenas que a gente pode estar analisando depois, no momento do fechamento de uma folha, ver se esse vale refeição e vale transporte, como que ele vai ficar, tá bom? Então, vamos aguardar para posicionarmos isso mais para frente. Pessoal, escolas e creches estão sendo fechadas também, então tem muita gente que vai ser prejudicada, e desde aquela pessoa que vende o lanche lá na cantina da escola, aquela mãe que para ir trabalhar precisa deixar o seu filho na escola, como que essa mãe vai trabalhar? Então já tem até clientes nos perguntando, Anderson, e aí, eu preciso da minha funcionária e ela não vai trabalhar porque eu não tenho onde deixar o filho dela, o que eu faço? Cara, é um momento que a gente precisa usar o bom senso. Né? Tanto o empregado como o empregador. Então, o empregador precisa do empregado, não tem como trabalhar home office, esse empregado precisa estar lá, e o empregado não tem como ir porque não tem onde deixar o filho. Gente,
Ninguém está preparado para isso, ninguém se preparou para isso. Então nós precisamos buscar agora meios de não nos prejudicar e também não prejudicar aquelas pessoas que dependem de nós. Então, quem é a mãe que está com o filho nessa situação, tente fazer uma escala ali para outra pessoa da família poder cuidar desse filho, ou tente negociar com o patrão para que ela possa trabalhar em um outro horário, naquele horário que o filho não estava na escola, ou que ela possa exercer de alguma forma as atividades que ela estaria exercendo lá na empresa, tá? Então, não é hora de focar no problema, tá? Isso que eu venho falando para todo mundo que eu converso. Não é hora de focar no problema. O problema está aí, a gente precisa buscar agora soluções. Isolamento, em alguns casos, vão ser necessários, quarentenas vão ser necessárias, fechamento de muitos comércios, de muitas empresas vão ser necessárias. Então, o que nós podemos fazer para continuar produzindo, para continuar trabalhando, para diminuir o impacto que isso vai ter dentro dos nossos negócios? É nisso que nós precisamos focar. Então, senta com o teu contador, conversa com o teu contador, se você tem um consultor, enfim, conversa com quem pode ajudar você a clarear as suas ideias para que o impacto seja o menor possível, tá? Porque comércios fechando, indústrias fechando, certamente isso vai impactar de forma geral a nossa economia, tá? Então não vai ser diferente com os empregados nem com os donos de negócio, mas nós precisamos nos unir e nos ajudar da melhor forma possível. Ajuda do governo. O governo vem falando aí em adiar o pagamento de FGTS e de impostos das empresas do Simples por até 3 meses. Beleza, você pode não pagar esses impostos agora, até mesmo para utilizar esse dinheiro aí no teu fluxo de caixa para cobrir algumas outras despesas. Até você não estava prevendo aí umas férias agora, você precisa pagar essas férias, ela tem um acréscimo de 1/3, né? Enfim, podem ter outras situações, mas toma muito cuidado com isso, porque adiar não é suspender, não quer dizer que você não vai ter que pagar isso. Então pensa, se todo mês for pagar um imposto, micro e pequeno empresário sabe do que eu estou falando, é tão difícil. Imagina você permitir acumular 3 meses. Então só faça isso se realmente for caso de urgência mesmo, extrema urgência. Porque se você puder manter em dias, mantenha em dias para não ter esse acúmulo e depois você não conseguir pagar isso aí de uma vez, beleza? Bom, pessoal, essas são as informações iniciais que eu acho interessante tratar com vocês aí, tá? Que são empresários, microempresários. Outras informações nós estaremos trazendo para vocês através desses canais. Esse vídeo está circulando tanto no YouTube, como no Facebook, como no Insta, se o Insta me permitir postá-lo pelo tamanho. Mas a intenção é a gente divulgar ao máximo essas informações. Então, vou pedir para vocês aí, compartilhem também, deixem o like, quanto mais curtidas e like esse vídeo tiver, chega a mais pessoas. E como eu disse lá no início, eu estou à disposição para tirar dúvidas de qualquer empresário que tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, para eu poder dar uma luz aí, dar uma ajuda, estender a mão mesmo, para de alguma forma poder ajudar vocês aí a terem um menor impacto diante desse cenário aí nacional, beleza? Então, desde já, meu muito obrigado, se cuidem, vamos tomar aí as precauções que já vêm sendo divulgadas, de cuidados com álcool em gel, higienização, evitar locais públicos e tudo mais, tá bom? O que eu puder ajudar com relação à parte trabalhista, a parte da tua empresa, de impostos, eu fico à disposição, pode me mandar nos comentários ou nos directs que eu estarei respondendo aqui o maior número de pessoas possível. Um abraço, Deus abençoe.